Nesse momento onde nós queremos meditar sobre o testemunho cristão. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é um dia especial, é o culto do nosso aniversário e geralmente num momento especial a gente escolhe um texto especial. Entretanto, quando eu fiz a leitura do Evangelho, esse Evangelho que nos prepara os discípulos, prepara a igreja para a missão no mundo, eu pensei, não precisa de um texto especial. E nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu quero dar destaque aos dois últimos versículos, Mateus capítulo 10, 32, 33, onde Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É uma palavra que choca, porque Deus exige um compromisso. Mas quem estabeleceu o compromisso foi Ele. No momento em que, por amor, Ele veio ao mundo, sofreu em nosso lugar, deu a sua vida por nós, para que nós não fôssemos condenados ao inferno. E através do poder do Espírito Santo nós somos transformados pela fé em filhos de Deus e passamos a rumar para o céu. Esse compromisso está estabelecido. Porque se eu ganho um presente tão grande assim, e esse presente é a vida eterna, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Se eu ganho isso absolutamente de graça, por graça, sem fazer nada, eu que era um pecador condenado ao inferno por causa dos meus pecados, só me resta dizer obrigado. Obrigado, Senhor. Agradecer e agradecer com alegria. E esse agradecer, Deus espera que transpareça na nossa vida através do nosso testemunho cristão. E nós não estamos sozinhos. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20, um pouquinho antes de subir ao céu, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a garantia que Ele nos dá. Vocês não estão sozinhos. Ele agora assumiu novamente o seu reino da glória, Ele que veio como servo sofredor para sofrer, morrer por nós. E então Ele, com a sua ressurreição, Ele vence os nossos piores inimigos: a morte, o diabo e o inferno. E então agora Ele tem novamente toda a autoridade. Paulo havia dito que Ele havia se esvaziado da sua majestade divina quando Ele estava aqui como servo sofredor. Às vezes Ele mostrava, através do milagre, um pouquinho seus sinais de divindade. Mas agora Ele novamente tem toda a autoridade. Ele é o Senhor da glória, que nos acompanha em todos os momentos. Hoje nós estamos aqui celebrando 58 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Itaguaí. Estamos lembrando 122 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como igreja oficial aqui no território brasileiro. Fazendo o que como igreja? Levando Jesus às pessoas. Porque a igreja é levar Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos os membros. Esta é a missão da igreja. Falar de Jesus, vivenciar Jesus com gratidão e com alegria. E se Ele nos deixou chegar até aqui, nós também precisamos dizer com Samuel, quando depois de muitas batalhas com os filisteus, ele faz um altar e ele coloca o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foram momentos difíceis, mas muitos momentos com alegria, na certeza de que o Senhor da igreja sempre
esteve e estará ao nosso lado. Eu pergunto, diante dessa palavra de Jesus, você está testemunhando? Ali onde você está, as pessoas sabem que você de fato é cristão? Que você de fato confessa Jesus através das palavras, através das atitudes? Ou não? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Às vezes não é fácil. Quando de repente a gente vê que lá naquele grupinho, a gente é o único diferente. É o único que não faz o que todo mundo faz. E às vezes a gente é tentado a sentir vergonha, é tentado a ficar calado, é tentado a não se manifestar, para não sofrer zoação, gozação e até ser humilhado. Mas aí a gente vê uma palavra que Jesus disse aqui no texto de hoje, que tem muito a ver com esse ficar calado. Jesus diz assim, depois de falar de todos os sofrimentos, de todas as dores, ele disse, vocês serão levados a tribunais, vocês serão chicoteados, vocês serão presos. Isso aconteceu com os discípulos, com a gente não acontece. Mas ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E essa palavra, ela está nesse contexto. Porque às vezes a pessoa é tentada a interpretar da seguinte maneira, como assim o discípulo não pode estar acima do mestre? Claro que pode, se ele estudar, ele se torna um doutor, um pós-doutor. Não é disso que Jesus está falando. Do que ele está falando? Ele está falando desse contexto de sofrimento. Ou seja, vocês que estão me seguindo, vocês não vão pular a etapa. Eu estou aqui para sofrer por vocês. Para levar cuspida na cara, chicotada, para ser pregado na cruz. Depois, eu vou ressuscitar, eu vou estar na glória. Então, se vocês estão me seguindo como discípulos, não esperem que a vida vai ser fácil para vocês. Vocês também vão passar pelos mesmos sofrimentos menores. E vão passar por quê? Porque eu estarei com vocês. Isso é consolador demais. Porque às vezes quando a gente está sofrendo, quando a gente está doente, quando a gente leva um revés da vida, a gente fica para baixo, a gente fica desanimado. E quando a gente encontra um companheiro, um amigo, ele abraça a gente e diz, pô, eu sei que está sentindo. E não sabe, a dor é de cada um. Claro que serve para consolar, serve para amparar, mas ele não sabe o que a gente está passando. Agora, quando Jesus chega e diz, eu sei o que tu está sentindo, ele sabe. Ele sabe porque ele foi desprezado, inclusive pelos familiares. Ele foi caluniado, ele foi perseguido o tempo todo. Ele levou chicotada, cuspida, meteram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele teve que carregar a cruz, aquele foi tão pesado que ele já estava esgotado, o dia todo apanhando que ele desmaiou. E aí, pregado na cruz, ainda ouvindo aquelas zombarias, sai daí, mostra o teu poder agora. E aí, não curou cegos, leprosos? Sai daí que a gente vai crer em ti. E o que ele faz? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Jesus conhece cada segredo do nosso coração. Ele conhece cada mentira. Ele conhece cada pecado. Ele conhece todas as nossas fraquezas e nossos erros, e mesmo assim Ele ainda nos ama. E ama tanto que deu a sua vida por nós. E é por isso que quando a gente está para baixo, quando as coisas não deram certo, Ele diz, eu estou aqui para te ajudar. Confie em mim. Agarre forte na minha mão, segura. Vamos junto. O peso do pecado, da tua culpa eu já carreguei, agora vamos passar por essa dificuldade juntos. E isso é consolador demais. Eu tendo um amigo desses, que é meu Senhor, que é meu Salvador, que é meu tudo, eu não vou confessar o nome dele?
Eu vou ter vergonha de falar sobre o nome dele só porque alguém pode me achar diferente? Não é possível. 58 anos. Estamos aqui. Somos a Igreja de Jesus. Não sei quanto tempo a gente ainda vai ficar por aqui, eu e cada um de vocês, mas que enquanto estivermos aqui, sejamos de fato a Igreja de Jesus, não apenas no momento de reunião, no momento de estudo bíblico, no momento do culto, mas ali, no dia a dia, em casa, na escola, no trabalho, no lazer. E que nós possamos nos honrar com esse apelido que, quando foi dado, foi jocoso. Lá em Antioquia, as pessoas olhavam e diziam: aqueles ali, são cristãos, seguem um tal de Cristo. Como é bom a gente ter esse apelido, cristão. Cristo mora no meu coração. Às vezes, quando alguém fala algo para nos desprezar, para nos humilhar, é a mais pura verdade. Lembram daquele momento em que Jesus estava lá, depois de chamar Mateus da coletoria? Ele estava lá jantando no banquete que Mateus estava dando para ele, com outros publicanos, com moças de má fama, pecadores. O que os fariseus e os escribas disseram? Esse aí é o mestre de vocês. Ele está comendo com pecadores. Olha que coisa bonita. Era para ser algo ofensivo, e Jesus transforma isso como a grande verdade. O que Jesus diz? Pois é, exatamente isso. Quem precisa de um médico é quem está doente. Eles estão doentes. Como vocês disseram, eles são pecadores. E eu sou cura. E entre linhas, Jesus também disse: é bom vocês olharem no espelho, que vocês também não são tão bons assim. Reconheçam a vossa doença. Se vocês reconhecerem, eu tenho a cura. Que todos nós possamos sempre de novo nos reconhecermos diante do santo e justo Deus como doentes, por causa do pecado. Cada um de nós tem um ponto fraco. Cada um de nós tem o seu pecado. E é ali que o diabo tenta, porque ele sabe que é ali que eu caio. Mas é ali também que, através da oração, eu busco ajuda, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Que eu seja mais forte que as tentações do inimigo maligno. Que eu possa vencer essa luta contigo. E aí Jesus diz: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Eu vou te dar força para vencer esse pecado. E quem de nós não está cansado e sobrecarregado? Não é verdade? Todos nós temos problemas. Ou alguns hoje acordaram, olharam para o céu: poxa, vai chover, vai estragar o dia. Não estraga, não. Estamos aqui. Outros talvez levantaram meio desanimados: mas eu vou. E olha como é bonito a gente poder estar aqui. Daqui a pouco tem o almoço, depois tem a gincana, confraternização. Como é bom a gente estar em comunhão, conversando, dialogando, sabendo que do meu lado não tem um santo, tem um pecador como eu, com o seu pecado, com a sua falha, e que a gente está aqui em comunhão, olhando para a cruz, aonde morreu o meu Jesus. O nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos faz família, sua família. Uma família que aqui há 58 anos confessa como organização esta fé. Que aqui no Brasil confessa 122 anos, dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É Ele quem me guia, é Ele quem me levanta. É Ele quem muitas vezes me carrega no colo. É Ele quem me dá força para vencer todos os problemas da vida. E é com Ele que um dia eu estarei
naquele lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes, nem pecado, nem morte, porque tudo isso serão coisas passadas. E enquanto eu não chegar lá, eu quero sim, com muita alegria, com muita gratidão, confessar a todas as pessoas: sim, é isso mesmo, eu sou cristão, Cristo mora no meu coração. Que assim seja. Amém.